Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou imensamente feliz por estar aqui com vocês. Senhor, o Senhor esteja nos meus pensamentos, nas minhas palavras e no meu coração. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Bom, vou começar com uma frase que não é minha, mas que eu achei assim muito linda. Algumas pessoas saem da vida para entrar na história, outras para entrarem no céu. Há pouco tempo, eu fui apresentada a um jovem lindo, um jovem novo, um jovem de 15 anos. E eu fiquei muito impressionada com ele, fiquei encantada com ele. E eu comecei a procurar todas as coisas dele. Comentei com uma amiga e ela também se encantou por ele. Eu comecei a ficar meio com ciúme porque tinha contado para ela, mas a cada coisa que eu descobria dele, e eu procurava em todo lugar as coisas dele, e em cada coisa que eu achava dele, eu ficava mais apaixonada. E realmente ele mexeu comigo. E daí eu comecei a imaginar que um jovem de 15 anos pudesse mexer tanto com o meu coração, uma mulher velha de 62 anos. E eu comecei a me sentir um pouco envergonhada por tudo que eu aprendia com ele. Eu comecei a aprender um monte de coisas que já era para eu ter sabido disso, eu já teria que saber essas coisas. E aí eu comecei a ficar mais apaixonada por ele. Mas não pensem mal de mim, viu, gente? Eu estou falando do nosso querido Beato Carlo Acutis. Eu fiquei perdidamente apaixonada com a história dele. Vocês devem ter visto alguma coisa dele, ele foi beatificado no último dia 10. Ele tem uma história que mexe com todas as pessoas, com jovens, com adultos, com os padres. Os sacerdotes estão encantados com ele. Ele foi beatificado no último dia 10 de outubro e ele, assim, foi um jovem que morreu, né, com 15 anos, teve uma leucemia fulminante. Em 3 dias eles descobriram a doença e ele morreu. Ele adoeceu numa terça-feira e morreu no sábado. E esse jovem morreu no dia 12 de outubro de 2006. E aí ele sofreu muito com a doença. Muito, muito mesmo. Ele suou sangue, gente, no hospital. Ele ficava com um capacete assim na cabeça, cheio de arames e de coisas ligadas. E ele todo sereno. Quando ele entrou no hospital para que esse tratamento começasse a ser feito, que ainda não se tinha descobrido o que ele tinha, ele disse para a mãe dele assim: mãe, eu não saio mais daqui. E tem um pequeno vídeo dele, que talvez vocês já tenham visto e assistido, que ele fala em italiano, né? Estou destinado a morire. Estou destinado a morrer. E nos estudos que eu comecei a fazer desse jovem rapaz, eu pude perceber que ele era uma pessoa normal, como nós. Um garoto educado, gentil, simpático, caridoso, uma pessoa de uma humildade tremenda, de uma serenidade incrível. E ele começou já, com 3 anos de idade, a se interessar pelas coisas de Deus. Ele tinha uma babá, interessantíssimo o nome dela, ela tinha o nome de Beata, e começou a incutir nele esse gosto por Jesus. E ele se encantou com Jesus, ele ficou apaixonado com Jesus. E daí ele começou a investigar as coisas de tudo da igreja. E ele era um autodidata, aprendeu a ler sozinho, estudou tudo sozinho. Com 7 anos, ele lia os livros das pessoas que faziam doutorado em religião e em computação. Ele montava e desmontava um computador com uma facilidade tremenda. E com isso ele começou a catalogar muitas coisas. E com 7 anos, ele pediu licença ao bispo para que
fizesse a primeira Eucaristia. O bispo concedeu, porque viu que ele sabia todo o catecismo da Igreja Católica, ele sabia tudo, tudo. E o bispo concedeu que ele fizesse a primeira Eucaristia. E daí para frente, ele não mais afastou da comunhão. Todos os dias ele ia à missa e comungava. E o mais interessante é que ele tinha muitos amigos, porque ele jogava PlayStation, ele jogava futebol, ele gostava dos animais, ele era muito falador na escola. Só que lá, nesses ambientes onde ele frequentava, ele evangelizava de todas as formas. Ele ajudava as pessoas a sair das drogas, ele ajudava as pessoas da rua, ele tirava as suas coisas para dar para os pobres. Um dia a mãe dele falou com ele assim, nós precisamos comprar um outro par de sapato, você só tem um. Ele falou assim, eu não preciso de 2 pares de sapato. Mas você só tem um. Mas eu não preciso, tem gente que não tem nenhum. E aí ele saía pelas ruas com a bicicletinha dele, com um terço na mão. Ele parava em todas as portarias de prédios, porque lá em Milão, onde ele morava, ele tinha muitos prédios que os porteiros eram de outras localidades. E aí ele ia lá para evangelizar e converter o pessoal. E a partir daí que ele começou a ficar presente na Eucaristia todos os dias, ele fazia uma coisa muito interessante, que acho que até é difícil a gente encontrar pessoas que façam isso. Ele ia 1 hora antes da missa e fazia 1 hora de adoração para pensar no que a Eucaristia poderia fazer com ele. E depois da comunhão, ele fazia mais 1 hora de adoração em agradecimento pela Eucaristia que ele tinha recebido. Ele era de uma família muito rica. E ele tinha como inspiração São Francisco de Assis. E um dia ele falou com a mãe dele, mãe, quando eu morrer, eu quero ser enterrado em Assis. Aí a mãe dele achou aquilo estranho e tal, e não, então se você quer, assim vai ser. Ninguém sabia o que ia acontecer com ele, né? E aí ele participava de todas essas excursões que faziam, aquelas peregrinações, e um dia tinha uma viagem da escola, uma viagem de diversão. E ele falou que não queria ir, que preferia participar de uma peregrinação que teria em Assis. E aí um dia o pai dele perguntou para ele, Carlos, vamos fazer uma peregrinação em Jerusalém para a gente visitar onde Jesus esteve. Ele disse assim, pai, em Milão existem milhões de sacrários onde Jesus está presente o tempo todo. Por que eu vou em Jerusalém, onde ele já esteve há 2000 anos? Então, não justificava. E o pai dele, né? Não tinha o que fazer. E ele tinha essa verdadeira adoração às coisas de Jesus, principalmente com os milagres eucarísticos. Vocês sabem o que é um milagre eucarístico? É uma maneira de Jesus provar que ele está realmente presente naquela hóstia consagrada. Um dos milagres eucarísticos, um mais comum, que já apareceu muitas vezes nas redes sociais, é o milagre de Lanciano. O padre dessa cidade da Itália era um padre devoto, rezava a missa normal, tinha as coisas normais dele da igreja, acreditava em tudo, só que ele não acreditava que Jesus estava presente na hóstia consagrada. Aí um dia, na celebração, quando ele levantou a hóstia, começou a pingar sangue daquela hóstia. E aquele sangue que caiu ali no sanguíneo se transformou em um pedaço de carne. E o padre desmaiou, né? Porque ele ficou muito emocionado. E Jesus mostrou para ele a dúvida que ele tinha. Este pedaço de carne ainda tem, ele está como uma relíquia nessa igreja de Lanciano, e fizeram o DNA desse sangue e desse pedaço de carne, foi comprovado que era um músculo do coração e o mesmo DNA do Santo Sudário. Um outro milagre eucarístico, que nessas andanças pela vida de Carlo Acutis, que eu comecei a estudar muito, que isso me chamou muita atenção,
uma moça perdeu o namorado, ficou muito triste, e aí ela foi numa benzedeira, uma macumba mesmo. Chegando lá, a macumbeira falou com ela, falou, eu consigo tudo que você quiser, inclusive seu namorado de volta, mas você tem que trazer para mim uma hóstia consagrada. Aí ela foi à missa, recebeu a hóstia na boca, voltou rápido para o lugar e tirou a hóstia da boca e ficou com ela na mão. Quando acabou a missa, ela saindo da igreja para levar a hóstia para essa louca lá, né, que pediu isso para ela, a mão dela ficou toda machucada. Onde estava a hóstia, apareceu o sangue com as mesmas características do sangue de Jesus. Então, ela se converteu novamente e arrependeu-se, né, do que ela tinha feito. E assim existem mais de 200 milagres eucarísticos que depois de 7 anos que Carlos recebeu a primeira Eucaristia, ele começou a catalogar e sair pelo mundo para colher esses milagres eucarísticos. Muitos deles, nem os padres mesmos conheciam. E ele fazia a mãe dele levá-lo, onde tinha esses milagres eucarísticos. Nessa coletânea de milagres eucarísticos, e também pelas aparições de Nossa Senhora, a quem Carlos tinha uma verdadeira devoção, eles um dia foram, ele descobriu que uma cidade tal tinha acontecido um milagre eucarístico. E aí, a mãe dele foi levá-lo, né, nesse lugar. E chegando no meio do caminho, eles se viram numa estrada deserta, um lugar, um ermo total. E a mãe, Antônia, falou com ele assim, Carlos, o que nós vamos fazer aqui? O que vai acontecer se o carro estragar, nós estamos perdidos. Por quê? Não tem ninguém, nós não sabemos consertar carro, não tem ninguém nesse lugar, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos morrer abandonados. Ele falou assim, mamãe, dirija, vai em frente, que eu vou te contar uma historinha. Aí ele contava a história de Nossa Senhora de Fátima, que era a Nossa Senhora que ele mais tinha devoção. E ele dizia que os pastorzinhos da Nossa Senhora de Fátima eram os amigos dele, e que ele tinha muita afinidade com eles. E aí, juntamente com essa coletânea de milagres eucarísticos e pelas aparições de Nossa Senhora, Carlos começou a ficar devoto demais. Então, todas as viagens que eles faziam em família, primeiro ele procurava saber o roteiro das igrejas, o endereço das igrejas e quais os horários de missa que ia ter naquele lugar. Porque a primeira coisa que ele fazia era assistir à missa naquele lugar, porque ele não ficava sem a Eucaristia diária. E ele falava que a Eucaristia, uma das frases mais marcantes dele, era a autoestrada para o céu. E quando ele começou a coletar isso aí, ele começou a converter outras pessoas que estavam desligadas da igreja, principalmente a sua mãe. A mãe dele conta que foi à igreja quando foi batizada, quando fez a primeira Eucaristia, quando foi crismada e quando foi casar. E aí ele começou a perguntar, a indagar para ela tudo que ele queria saber de Jesus. E a mãe não sabia responder. Aí ela foi ao padre da paróquia deles e pediu o padre para poder ajudá-la. Ele falou, não, então você vai estudar para ensinar o seu filho. Você não vai vir aqui toda vez perguntar uma coisa que seu filho perguntou, porque ele vai te perguntar outras coisas. E aí foi a primeira pessoa que ele converteu. Ela começou a estudar e fez teologia, e daí converteu o pai também, que aqui no Brasil aqui fala católico não praticante, né? Então eram católicos, mas não frequentavam a igreja, não eram de missa diária. Então a primeira conversão foi essa. Ele tinha também um amigo hindu, que era lá da Índia, ele era da casta altíssima lá da religião dele. E todos os dias, quando os pais não podiam levá-lo à missa, levar Carlos à missa, ou ele ia acompanhando o Carlos para a escola, ele passava na igreja todos os dias, ele tinha que ficar 15 minutos diante do Santíssimo Sacramento, diante de Jesus, o sacrário, né? E aí o hindu ficava olhando, né? Falava assim, gente, o que significa esse menino ajoelhado, olhando para essa coisa? Aí ele falou assim, isso não é uma coisa, isso é Jesus presente. Ele está aqui no meio de nós. E nessas andanças, ele converte esse hindu. O hindu pede para ser batizado, ele faz a primeira Eucaristia e se casa na Igreja Católica. Então, daí começa a conversão dele. E ele começou a catalogar essas coisas num computador, ele não tinha diário. Só que essas coisas foram passadas para nós depois da sua morte.
porque eles começaram a pensar em Carlo como se ele realmente fosse um santo. E aí ele foi considerado um servo de Deus, que é o primeiro estágio. Depois foi considerado venerável. Aí, o padre Marcelo Tenório, da paróquia de São Sebastião, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, recebeu de um primo dele uma relíquia de Carlo, que é um pedacinho de uma camisa dele que tinha sangue do Carlo. E aí, todos os dias, 12 de outubro, depois do dia que ele morreu, depois de 2006 que Carlo morreu, o padre fazia a bênção da relíquia. E ele é muito simpático. Depois que passar essa live, eu vou passar para vocês os vídeos, para vocês verem como ele é interessante. Ele é assim, todo atrapalhado, tipo o Padre Léo, sabe? Fala tudo que vem na boca e tal. E ele fala, ó, eu acredito no Carlo, eu acredito que ele faz milagre. Quem não acredita, pega o seu banquinho e saia de mansinho. É assim que ele conversa, sabe? Quando ele faz as entrevistas. E aí, ele começou a dar essa bênção lá na igreja todo dia 12, com a relíquia de Carlo. Só que ele falava assim, gente, ninguém tira foto, porque isso ainda não foi comprovado pelo Vaticano, nós não podemos fazer isso. Eu posso dar a bênção, mas é uma coisa que eu faço, não é abençoado lá, não. Mas eu faço, porque eu acredito em Carlo Acutis. Eu acredito e vou levar essa devoção para todo mundo. E aí, no dia 12 de outubro de 2010, depois que terminou a missa, e o padre foi dar a bênção com a relíquia nas pessoas, naquela fila estava um avô desesperado com um neto de 4 anos, que tudo que ele comia, ele vomitava. Ele tinha uma doença muito grave, um estreitamento no estômago e tinha uma coisa amarrada no pâncreas dele, eu esqueci, vulvular, uma coisa assim, eu não sei bem o nome científico. E aí, na hora que ele estava na fila, o menino falou assim, vovô, o que eu vou pedir? O avô falou assim, pede para parar de vomitar. O menino passou, encostou a mão na relíquia e falou, parar de vomitar. Ele já andava com uma toalhinha pendurada, porque até a água que ele ingeria, ele vomitava. E só uma cirurgia ia curá-lo. Já tinha sido comprovado pelos médicos, mas ele não tinha condição física para ser operado, porque ele estava muito fraco, muito debilitado. E aí, na hora que ele falou parar de vomitar, e eles passaram, o menino vai embora e chega em casa e pede à mãe comida. E começa a comer. E daí, ele não vomitou mais. Então, depois, isso foi em outubro, quando foi em fevereiro, foram fazer todos os exames que eles já tinham feito e comprovado que o menino não tinha jeito mais, que tinha que ser só por cirurgia que ele ia sarar. Foi comprovado que ele não tinha mais nada. Então, esse foi o primeiro milagre atribuído a Carlo Acutis. Ele saiu do Brasil, o milagre. O padre Marcelo Tenório é brasileiro e o padre que cuida, que foi o padre Marcelo foi vice-postulador. E o padre Fábio, que é o que acompanha todo esse processo do Carlo Acutis, eles são brasileiros. O milagre aconteceu no Brasil, o padre Marcelo Tenório pediu para que esse milagre primeiro comprovado saísse do Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida. O padre da paróquia de Carlo chama Carlos, é brasileiro. As freiras que estão cuidando desse processo todo, que foi a beatificação, e agora, para comprovar mais um milagre para a santificação dele, são brasileiras. Elas são uns amores de pessoas, vocês precisam ver as entrevistas que elas dão, e todos os padres agora estão envolvidos nessa vida de Carlo Acutis, porque tem mexido com a gente. Como que a gente aprende com uma pessoa de 15 anos e a gente já está nessa vida, já está nessa luta, nessa peleja, procurando a santidade a cada dia. Nós, cursilistas principalmente, temos esse lema de estar, né, nessa constante busca da santidade. Como somos pecadores. Carlo confessava toda semana, o confessor dele era de Bolonha, ele ia lá e ele, num dos seus últimos encontros com esse padre, ele comentou e contou para ele que ele conseguia ficar 1 hora em adoração sem se dispersar nenhum segundo. Olha como a gente é, gente. A gente está lá fazendo adoração, olhando para o Senhor, se faz um barulho a gente olha, se entra uma pessoa a gente olha, qualquer coisa dispersa a gente.
como a gente aprende com essas pessoas, eu tenho aprendido com ele. E tenho mudado muitas coisas da minha vida, principalmente essa concentração, porque eu sou muito dispersa. E aí, ele conseguiu essa graça. Nós também podemos conseguir, porque ele era uma pessoa normal. Ele não era um padre, ele não estudou para ser um sacerdote, né? Então, a gente precisava de aprender isso. Quando foi o ano passado, por causa desse milagre que aconteceu em Campo Grande, eles abriram o túmulo de Carlo. E o padre Fábio Vieira, que estava acompanhando e foi encarregado de levar esse milagre daqui do Brasil para ser estudado pelo Vaticano e que foi comprovado que era milagre mesmo, eles abriram o túmulo de Carlo, né? Porque quando a pessoa, para ser beatificada, para virar santo, eles têm que abrir o túmulo para que seja comprovado que aquela pessoa existiu, porque é comprovado pela igreja, mas a ciência tem que estar por dentro disso. E aí, quando eles abriram o túmulo, o corpo estava incorrupto. Claro que tinha muita coisa, assim, o corpo estava desidratado, 13 anos, tem 14 anos que ele morreu, eles abriram ano passado, 13 anos o corpo estava desidratado, né? Foi preciso fazer uma hidratação nesse corpo e tal, e esse padre Fábio Vieira acompanhou todo o processo. Diz ele que o caixão estava assim, sobrou um pedacinho de caixão que ele guarda como relíquia. Carlo foi enterrado com 2 anjinhos, 2 imagens de anjinhos. Um está com o padre Marcelo Tenório, que né, foi na paróquia dele que aconteceu o milagre, e o outro com esse padre Fábio Vieira. O padre Fábio Vieira está morando na casa dos Acutis hoje. Ele é amigo íntimo da família. E ele conta que, como a gente sabe, nada acontece na vida da gente por acaso, né? Que ele pôde comprovar e acompanhou todo o processo da exumação do corpo. E quando abriram, todos os órgãos dele estavam intactos. No caixão tinha ele, com as roupas já todas né, danificadas e corrompidas pelo tempo, porque 13 anos é muita coisa, mas os órgãos dele todos intactos, incorruptos, inclusive o coração, que está hoje e é a maior relíquia de Carlo Acutis, está na Catedral de Milão. E aí a gente tem que pensar assim, ó, o que a gente pode fazer? A gente pode seguir a vida dele, a gente pode seguir as coisas que eles ensinaram para nós. Aí o padre Fábio foi chamado pela família para morar lá e todos os dias... Aí começou a pandemia e ele não pôde vir embora, ele não podia sair. E na casa ele celebrava a missa todos os dias. Olha o tanto que Carlo fez de bem para essa família, né? Eles recebiam a Eucaristia todos os dias porque o padre morava lá. E aí, depois de 4 anos que Carlo morreu, a mãe já estava com 44 anos, ela engravidou de gêmeos, um casal. E esses meninos fizeram a primeira Eucaristia com 5 anos, porque também rezam o rosário todos os dias, como Carlo, lê um trecho da Bíblia todos os dias, como Carlo, e se alimentam da Sagrada Comunhão todos os dias. Sabem tudo de todos os santos. O padre Fábio Vieira conta que todos os dias celebra a missa lá e que é a menina que lê a história do santo do dia. Ela sabe tudo sobre todos os santos. Então, a gente viu o dia 1º de outubro, por coincidência, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que também era uma jovem, morreu com 25 anos, né? O corpo dele foi exposto para apreciação das pessoas. Só foi fechado, dia 19, último agora, por causa da pandemia, né? Porque tinha perigo de contágio e tal. Mas, para a alegria né, das pessoas, ele vai ser aberto novamente para a veneração. E ele, a hora que passar essa confusão né, de pandemia, e aí a gente tem que entender que esse chamado de Deus é para todos nós. Nós não precisamos estar lá fazendo, né, se consagrando a ser sacerdote ou uma freira para ter a santidade. A gente pode buscar isso, é uma coisa ordinária da nossa vida, é uma coisa que a gente tem que buscar a todo dia, né? E aí tem algumas frases que eu gostaria de ler para vocês, porque eu ainda não decorei todas, não, que são
dele, do Carlo Acutis. A primeira que hoje tem um livro, né? Quem quiser conhecer a vida de Carlo, é a Eucaristia, a minha via expressa para o céu. Quando ele adoeceu, ele entrou no hospital e falou assim: mãe, eu quero oferecer todo o meu sofrimento para a igreja, para o Papa e para as almas do purgatório. Porque diz ele que um dia tinha sonhado com o avô dele, que o avô dele estava no purgatório e pediu que ele rezasse para ele sair. Então, ele passou a rezar todos os dias pelas almas do purgatório. A gente reza isso na hora que está fazendo o terço, né? Naquela contemplação, quando termina cada mistério, mas a gente tem que rezar muito fervorosamente pelas almas do purgatório. Então, ele ofereceu esse sacrifício para que ele não passasse pelo purgatório, para que ele fosse direto para o céu. Porque estar com Jesus era o projeto de vida dele. E ele fala que esse amor à Nossa Senhora, que ele tinha, principalmente a Nossa Senhora de Fátima, ele falava que Maria era a única mulher da vida dele. Tem as frases dele que ele deixou, né, como legado para nós e que só foram descobertas depois da morte dele. E aí a primeira coisa que eles confiscaram foi o computador, né? No computador dele tinha catalogado mais de 200 milagres eucarísticos, que nem os padres sabiam direito, a vida de todos os santos, todas as aparições de Nossa Senhora, todas as histórias, e não foi encontrado nada, absolutamente nada, que desabonasse a santidade de Carlo. Nada. Quem de nós dá conta de entrar no computador, na internet e olhar só coisa de Deus? Será que a gente dá conta de fazer isso? Nós fazemos só essas coisas? E tem uma coisa muito forte dele, que ele fala assim, que todos nós nascemos como originais e muitos morrem como fotocópias. Por quê? Porque o mundo nos atrai com muita coisa que é ruim. O mundo é barulhento e ele chama a gente para o pecado. Então, cabe a nós aceitar ou não, né? E ele falava também que o anjo da guarda, a gente tem que chamá-lo todos os dias, todo o tempo, que ele é o nosso melhor amigo. Ele falava que essa confissão teria que ser para todos nós, porque nós somos iguais aos balões. Ele fazia essa comparação. Os balões, para voar, ele precisa se esvaziar do peso, né? E para a alma nossa subir ao céu, nós precisamos esvaziar dos nossos pecados, inclusive os veniais. Ele falava muito isso. E aí ele falava assim também: quanto mais recebemos a Eucaristia, mais nos tornamos parecidos com Jesus. E já nesta terra, antecipamos o gozo do paraíso. Gente, as coisas que ele fala são, assim, muito tocantes, são muito fortes para nós. E aí a gente vê a pequenez da nossa pessoa. O que a gente faz é pouco demais, a gente não faz nada. Porque ele se policiava a todo momento e ele se privava de coisas simples, como ele se privava de muitas coisas materiais, tipo ter 2 sapatos. Ou então, ele gostava muito de comer. Aí ele falava assim: eu não vou comer hoje a marmelada no pão, porque eu vou oferecer esse sacrifício para Jesus. Que sacrifício que nós estamos oferecendo para Jesus? O que nós estamos fazendo da nossa vida para Jesus? Às vezes você sabe que alguém está precisando de uma cesta básica e tal, e dá. Isso é muito fácil, né, gente? Isso não é, assim, um sacrifício. Ele, uma vez, tinha um cobertor, que era o único que ele tinha. E ele viu um mendigo na rua e levou o cobertor dele para o mendigo. Era a única coisa que ele tinha. Nós já fizemos isso? Às vezes eu gosto dessa camisa. Eu gosto demais dessa camisa. Essa camisa, inclusive, é o sacrário. Eu dou, às vezes, para as pessoas, quando pedem: nós vamos fazer uma festinha, já tem uma família necessitada. A gente tira do nosso armário as coisas que a gente não usa. Não são as coisas boas e novas. Muita gente não faz isso. Não é verdade? E aí, por causa dessa beatificação dele agora, agora que ele já é beato, tem a oração dele, e aí agora estão estudando os novos casos para que ele seja santificado, para a canonização dele. O padre Marcelo Tenório fala que já presenciou
muitos outros milagres, mas que ainda não estão reconhecidos. Eles estão sendo estudados para que essa canonização aconteça. Um dos casos muito impressionantes é um rapaz que chama Gabriel, que trabalhava nessa paróquia como acólito, eles falam lá cerimoniário, né? E aí um dia ele estava no ponto de ônibus e deu 5 AVCs. E caiu em estado vegetativo. E os médicos desenganaram, não, ele não volta mais. Eles já estavam até querendo constatar que ele teria morte cerebral. Mas como ele ainda tinha alguns sinais, mas ele iria viver, mas em estado vegetativo. E aí o padre Marcelo levou a relíquia de Carlo e passou a noite com ele rezando. Aí ele fala, como eu falei com vocês, ele é muito engraçado, né? Ele fala assim, ó, Carlo, eu vou te entregar esse menino aqui. Ele não pode morrer não, porque ele é muito novo, e ele ajuda a gente na paróquia e tal. E passou a noite em oração com a relíquia do Carlo Acutis em cima dele, no hospital, todo cheio de aparelho. A hora que amanhece o dia, o que acontece? O menino acorda e está aí até hoje para contar o testemunho de ter revindo a vida para ele, né? De ter voltado à vida, que já estava desenganado pelos médicos. Uma outra história muito engraçada que o padre Marcelo conta, assim, que o bispo lá da paróquia dele falava assim, esse santinho seu tem que fazer um milagre para eu ver, senão eu não vou acreditar. Ele falou assim, então vamos fazer um milagre. Eu só vai ver, eu vou provar para o senhor. Aí um belo dia esse bispo liga lá para o padre Marcelo e fala assim, ó, pede para o seu santinho aí, me roubaram a minha carteira aqui num supermercado, com todos os meus cartões, com meu dinheiro, minhas coisas, meu telefone, roubou tudo meu aqui. Pede para o seu santinho lá para ajudar, ele é poderoso. E aí, diz o padre Marcelo, que entrou para o quarto e falou assim, Carlo, pelo amor de Deus, você tem que atender e fazer esse negócio aí aparecer, porque eu preciso mostrar para o bispo que você é santo mesmo. Aí, no outro dia, o bispo ligou para ele e falou assim, Marcelo, esse guri é bom, viu? Eu fui no supermercado para a gente fazer o boletim de ocorrência, cheguei lá, a mulher que roubou minha carteira estava lá para me entregar com tudo que estava dentro. Esse guri é bom, viu? Esse menino é santo mesmo. Então, assim, são histórias que são cativantes para a gente, né? E tem um outro caso também de uma outra mãe que teve um bebê e o seio da bebê começou a crescer muito. E aí ela pegou uma infecção generalizada. E a família era amiga do padre Marcelo Tenório, da mesma paróquia de Nossa Senhora Aparecida, de São Sebastião, lá, que fez um milagre no dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí o padre foi lá para visitar no hospital. Na hora que ela entrou, os médicos já tinham constatado que ela estava com infecção generalizada. Foi lá, abençoou a menina, o seio murchou, ela hoje está bem. Então, assim acontece com a nossa vida. A nossa vida, nós precisamos acreditar. Acreditar. A gente precisa ter uma fé imensa, porque o próprio padre Marcelo fala, né? Peça ao Carlo Acutis, peça ele, eu acredito em você, eu quero que você faça esse milagre na minha vida. Então, por causa dessas coisas, a gente precisa, assim, ter uma postura diferente, uma vida diferente, uma escolha diferente pela vida de Jesus, pela vida de Cristo. Olha lá, um garoto de 15 anos, eu tenho 4 vezes a idade dele, mais um pouquinho, e tudo que ele me ensinou. E eu arranjei uma tiete junto comigo, sabe? Quando eu contei para essa pessoa que eu estava apaixonada, enamorada por ele, né? E aí ela falou assim, não, eu quero conhecer e tal. E começou a conhecer, e cada coisa que ela me contava, eu falava assim, para de procurar as coisas de Carlo Acutis, porque eu que tenho que te contar. E aí ela ficava todo dia, me manda uma coisa, eu mandava uma coisa para ela. A gente já tem a oração do Beato Carlo Acutis para que aconteça a canonização dele. E a gente fica assim, quando as pessoas chamam a gente para fazer uma mensagem, as pessoas costumam falar assim, não, mas esse tempo todo, eu nem sei quanto tempo que eu estou falando, e para mim, todo o tempo é pouco, né, para falar. E aí eu quero terminar com uma mensagem muito linda que eu assisti no Instagram, que tem a foto do Papa abraçando os pais de Carlo, o pai e a mãe, André e Antônia. E eu vou ler
fiquei até emocionada. Quando eu li, eu até chorei. Eu não sei se o comentário foi do Papa ou se foi da página. Já vi pais levarem os filhos para o batismo. Já vi pais levarem os filhos para o crisma. Já vi pais levarem o filho para o matrimônio e até mesmo para o sacerdócio. É a primeira vez que eu vi pais levarem o filho para a beatificação. Que cena emocionante. Gente, quem pôde assistir a visitação, né, que a gente viu pela internet e viu aquilo que aconteceu na vida dele, tem uma pequena parte que me tocou muito, porque há 14 anos atrás, a internet não era tão fácil igual a gente, né? Está vendo aqui, gera um filme, passa no instantinho e vai lá. A internet não era essa potência que é hoje, há 14 anos atrás. E aí as pessoas duvidaram, né, desses milagres eucarísticos que ele estava colecionando para depois passar para nós, e que a intenção era evangelizar as pessoas, né? E ele falava assim, eu quero compartilhar os meus mais lindos segredos com os meus amigos, que era essa vida dele, né? Esse prova de que a fé grande, que a devoção grande santifica as pessoas. E ele fez um vídeo em 3D explicando a transubstanciação na hora da consagração. E naquele tempo não era fácil. Essas coisas que eles catalogaram, eles fizeram uma exposição, né? E ela foi vista em muitos lugares da Itália, inclusive o padre Fábio Vieira trouxe para o Brasil, e os pais disponibilizaram na internet. Quem quiser baixar e ver os milagres e assistirem e aprenderem sobre esses milagres eucarísticos, todo mundo pode ver. E agora, a partir de agora, eu vou começar a passar os vídeos para vocês, viu, gente? Porque agora já não é mais segredo dessa minha devoção por ele. Então, eu vou passar alguns vídeos depois para a Laís e ela vai passando para frente, viu, Laís? E é isso. Laís, eu passei para você aí no seu WhatsApp a oração dele. Se você puder compartilhar na tela, porque aí a gente pode fazê-la juntos, tá? Tá bom, só um minuto. Tá. A gente pode conversar primeiro, no final a gente reza ela, pode ser? Pode. Se alguém quiser. Eu falei, gente, assim, eu falei bem resumido, tem muitas histórias, muita coisa interessante, a vida dele é maravilhosa, mas a gente resume porque tem um tempo para a gente poder falar, né? E a gente pegou as coisas assim, mais importantes, as coisas que mais me chamaram a atenção. Mas eu peço que vocês aprendam com Carlo Acutis. Ele é, assim, extraordinário. Tem só mais um caso que eu vou contar. A mãe dele, depois de 4 anos, ela ficou grávida, né? E ela tinha sonhado com o Padre Pio. O Padre Pio contou para ela que Carlo ia ser considerado venerável, ia ser beato e ia ser canonizado. Foi um sonho que ele revelou para ela. Tanto que no dia da beatificação, perguntaram para ela, ela falou, não, eu já sabia disso, eu sabia que isso ia acontecer. Ela é muito serena, muito alegre, gosta de falar sobre ele. O pai é muito reservado. Não fala, não dá entrevista, mas ela fica muito feliz em falar dele. E o padre Fábio Vieira, mais ainda, assisti várias lives dele, ele fala assim com o maior amor, o olho dele transparece Carlo Acutis, o sorriso dele é de Carlo Acutis, então ele fica muito feliz. E o padre Marcelo Tenório, né? Procurem saber sobre o padre Marcelo Tenório, o que ele fala sobre Carlo Acutis, é ótima a entrevista dele. Deu certo aí, Laís? Alguém quer... gente, ó, eu falei e tal, mas eu não falei tudo, não. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa que eu saiba e que eu possa responder, eu não sei se eu vou saber responder, né? Mas eu já vi muita coisa dele. O Deise, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu tô vendo que você tá empolgadíssima. Eu fico emocionada de falar, já sei de tudo e toda hora que eu conto eu fico emocionada. Foi maravilhoso, eu adorei o tema. E se eu te falar que eu sabia? Você não me contou, mas eu sabia. Eu não sei. Eu imaginei, claro, o tema que eu te dei. Um jovem a caminho da Eu não sei se é por causa das dicas, né? Ou se o Espírito Santo quisesse que eu soubesse que ontem estava conversando com você, veio na minha cabeça é o Carlo Acutis.
E umas 2 semanas atrás também, eu mandei um vídeo pro Breno e pra Tati falando dele. Que muito interessante que o vídeo falava que a gente sabe que o Carla Acutis, ele evangelizava pelas redes sociais também, né? Eu não sei direito as histórias, mas eu ouvi falar isso. E isso é muito bonito, porque o fato dele fazer isso é Deus e a igreja falando pra gente que esse é um canal de evangelização. E esse é um canal de santidade também, né? A rede social, que é nova, mais ou menos nova, e que assim a gente pode apostar. E é muito legal também você falar que pouca coisa ou nada diferencia ele da gente, né? Principalmente os jovens, que é uma inspiração mesmo, inspiração forte, né? Pra gente tentar seguir. Eu adorei. Muito Não, bom, e viu? sabe o que é mais engraçado, Laís? O dia que há alguns meses eu fiquei conhecendo, mas agora, recentemente, quando foi para ele ser beatificado, que começou a pipocar, né, nas redes sociais, eu achei muito interessante, porque, assim, tudo que ele faz, eu não estava fazendo, sabe? Então, eu achei assim, ele usar a internet sem um pecado encontrado no meio dessa história toda é o que nós temos por enquanto, porque nós estamos reunidos pessoas de Cláudio, de Nós, Pará de Minas, de Mateus, de um monte de lugar, né? E a gente precisa de estar conectado, porque ele não sabia que ia, na verdade, ele já imaginava que seria santo, porque ele falava que ele iria para o céu, que ele iria direto para o céu sem passar pelo purgatório, por essas obras que ele fez, né? É muito, muito legal isso atrai demais a gente. Isso é de uma inovação muito grande dele, porque em 2006 a internet era bem diferente do que ela é Era hoje, muito né? fraca, né? Isso. E hoje em dia tá bem mais fácil do que era para ele, e a gente faz muito pouco, né, do que deveria fazer. Ô, Laís, quando eu comecei a aprender mesmo e ler tudo dele e fuçar na internet para achar tudo dele, eu falava assim, gente, eu preciso fazer essa mensagem, eu preciso passar isso para os jovens precisam conhecer esse Carlo Acutis, será que eles não conhecem? Ninguém está falando nada. Eu vi, assim, pelas redes sociais da Itália, que chegavam, e o padre Marcelo Tenório, né, que passava os vídeos. Gente, mas eu não quero passar nada para ninguém por enquanto, eu quero fazer a mensagem para ele, eu preciso fazer essa mensagem. Aí, no dia que você me convidou, eu falei, opa, tem um dia para eu falar para esse pessoal aí, para eles conhecerem essa pessoa maravilhosa, vibrante, extraordinária, que foi Carla Acutis. Que bom que agora está sendo mais falado, né, para mais gente conhecer. Mas deixa eu te perguntar, por que você quis fazer manter segredo? Porque se eu falasse assim, eu vou falar sobre Carla Acutis, aí você, já sei, sabe, eu não queria que ninguém soubesse, para que o que eu fosse falar fosse surpresa mesmo. Não sei. Será que seria uma vaidade para ninguém descobrir antes de mim? Não é isso, mas assim, foi Se ver no uma seu... brincadeira. Sabe por quê? Porque eu comecei, sempre que eu faço uma mensagem, eu faço a mensagem, sempre tem uma historinha, né? No final. E aí, dessa vez, eu comecei com a historinha. Então, se eu falasse que eu tinha conhecido um cara e tal, para vocês ficarem na dúvida, mas, gente, uma mulher velha de 62 anos, ficar apaixonada com um menino de 15 anos, entendeu? Aí não ia ter graça se falasse que era ele. Aí a mensagem ia ser diferente. Eu não podia ter começado dessa forma, né? Por isso. Entendi. Ô, gente, podem ficar à vontade, viu? Fazer comentários, tentar perguntar alguma coisa. Quem gostou do tema, da surpresa. A Tati me passou mensagem hoje, né, me desejando boa sorte, que hoje, exatamente hoje, o casamento está acontecendo agora, né, o almoço do casamento da irmã dela. Sim. Então, foi bom você ter gravado para ela assistir depois. Ela me passou logo cedinho uma mensagem, fiquei muito feliz, eu já fiquei inspirada, né, e já fiquei mais calma, porque já tinha alguém rezando por mim. Ô, Deise, parabéns, adorei, viu? Paz e bem, Deus te abençoe. Obrigada aí. Quando a gente se apaixona por alguém, é assim mesmo. A gente quer que todo mundo conheça. A gente quer que todo mundo se apaixone um pouquinho também. E, assim, é curioso como logo no começo eu fiquei, assim,
Eu duvidei um pouquinho, sabe, gente? Mas como que um menino nessa idade, um jovem, pode assim ser santo? Isso é absurdo, né? E assim, isso é uma mensagem linda da vida dele que nos traz exatamente essa consciência de que mesmo nesse mundo aí com as diversidades aí de distrações, né, de perdições que a gente tem, numa idade que pode ser muito envolta nisso, a gente consegue aí expressar a possibilidade de uma santidade. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Você está muda. É para você falar. Se eu ficar com o microfone ligado, eu falo tudo junto, aí dá errado. Um beijo. Eu vou ficar muda enquanto alguém fala, viu? Madrinha, eu valeu. Também, viu? Quem fala primeiro? Madrinha, valeu pela surpresa. Acho que todos nós gostamos muito. Carlo é um grande exemplo. A gente precisa mesmo propagar essa boa nova. Obrigado por vocês me convidarem. Gostei muito de participar. E espero estar sempre unida com vocês. Em oração, rumo a Jesus, né? Porque é assim que a gente quer viver. Eu falei que eu ia te dar um presente de madrinha, né? Eu te dei um presente de madrinha. Tá vendo? Obrigada, madrinha. Adorei também, viu? Luiz Paulo, eu não estou te vendo. Quero ver sua carinha. Adorei, Deise. Nós precisamos passar para frente isso aí. E Precisamos. pegar a devoção e tal. E já tem gente me pedindo texto de Carlo Acutis. Gente, eu consegui uma medalha de Carlo Acutis, viu? Para você ter. A oração dele é muito legal, muito, muito forte. Oi, Deise, queria agradecer pelas suas palavras. Eu conheci Carlos Acutis pela internet mesmo, pelo Instagram, quando ele foi nesse processo de beatificação, e achei muito interessante, muito bonita a história dele. E eu acho que ver ele lá, o corpo dele sendo, né, de moletom, de calça jeans, de tênis, reforça aquilo que o Papa falou para a gente, né, ser santos de calça jeans, né? Ter santos que comem hot dog, bebe Coca-Cola, e é isso. Eu pensei foi nisso e acho que ele veio para nos remeter a isso mesmo, que a gente ser santo no mundo, mas sem deixar de ser contaminado pelo mundo, né? É tipo estar no mundo sem ser do mundo, né? É o cyberapóstolo que ele está sendo chamado. Sim. Muito obrigada. Isso aí, então, vou mostrar a oração, então, para a gente rezar agora. Oração pela canonização do Beato Carlo Acutis. Deus, nosso Pai, nós vos agradecemos por nos terdes dado o Beato Carlo Acutis como modelo de vida para os jovens e testemunho do vosso amor para com todos. Vós fizestes com que ele se apaixonasse pelo vosso Filho Jesus, fazendo da Eucaristia a sua via expressa para o céu. Vós lhe destes Maria como mãe amadíssima e fizestes dele um cantor de sua ternura através do Santo Rosário. Acolhei a sua intercessão por nós. Olhai especialmente pelos pobres que ele tanto amou e socorreu. E concedei-nos também, pela sua intercessão, a graça que vos suplicamos. Vamos fazer uma intenção de fazer hoje o primeiro dia da nossa novena. Quem quiser me peça, eu passo pelo WhatsApp. Vamos fazer um pedido e continuar começando hoje os 9 dias da novena. Tornai plena, Senhor, a nossa alegria, inscrevendo Carlo entre os santos de vossa igreja,
para que através do seu sorriso resplandeça para nós a glória do vosso nome. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deise, muito, muito, muito obrigada, viu? Pelo seu sim, pela sua disponibilidade, dedicação. Eu agradeço também por ter convidado seus amigos, família, e eu fico muito feliz por terem vindo, e vocês são sempre bem-vindos, viu? Para voltar às próximas reuniões. Quem quiser ficar ligado nas reuniões pode seguir o Instagram do Kairos, que é @kairosmcc. Então, sejam muito bem-vindos, viu? As pessoas novas que estão aqui. E muito obrigada também por todos vocês que estão sempre com a gente, viu? Eu agradeço imensamente o convite. Fiquei muito feliz de poder partilhar uma coisa boa com vocês. E precisando de mim, estou aí, às ordens. Juntos de mãos dadas nas mesmas estradas. Obrigada. É isso, então. Vamos encerrar. Tchauzinho para todo mundo, viu? Bom final de semana. Bom final de Fiquem semana. com Deus. Tchau, gente. Para todo mundo, bom final de semana. Tchau, gente. Obrigado pelo convite. Fiquem com Deus e juízo, hein? Final de semana. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau, decolores. Viva a vida. Viva a vida. Beijo. Beijo.